vocês, gente, o vídeo de hoje é sobre soap. Sim, eu vi que aqui no canal eu não falei, não abordei, né, sobre esse assunto. E lá no meu Instagram, quando eu ainda estava grávida, eu contei um pouquinho, salvei lá no destaque. Se você não me segue, que é @VaniellePeçanha, tô sempre por lá. Salvei esse destaque explicando qual era o meu grau de soap, como eu descobri e tudo mais. E aqui no YouTube, quando eu compartilhei minha fase de tentante com vocês, eu recebo muitas dúvidas sobre o que eu tomei, sobre... Por mais que eu tenha gravado vídeo falando sobre a vitamina que eu tomava, mas vocês tinham muita dúvida em relação ao meu grau de soap, como que eu tinha, enfim, gente. Eu vi que eu não tinha gravado esse vídeo, que já era pra mim ter gravado há muito tempo aqui no YouTube, então eu vim compartilhar com vocês, contar a minha história em relação a soap, tá bom? Então se você quer assistir esse vídeo e saber de tudo, é só ficar aqui e vir comigo! Eu descobri a soap, né, que eu tinha soap com 13 anos de idade, com 14 anos, né, eu descobri que eu tinha soap. E foi assim, vou contar tudo desde o início pra vocês terem uma noção da minha história. Com 13 anos eu menstruei pela primeira vez, tá? E depois da primeira menstruação eu não menstruei mais, a minha menstruação sumiu. Isso é super comum, né, na adolescência. E depois de um ano, a minha menstruação voltou e ela não ia embora. E aí eu fiquei com sangramento por semanas. E acontece que eu fui até o médico e eu tinha vários indícios de soap, né? Eu tinha muita espinha. A minha testa era cheia de espinha, parecia um choquito. Eu tinha espinha nas costas, no colo, tudo característicos da soap. Eu tinha sempre tive excesso de pelos, tá? E também, né, esse descontrole hormonal a partir do momento em que eu comecei a menstruar. A minha menstruação veio, sumiu durante um ano, depois quando voltou, não foi embora. Eu fiquei sangrando e nunca parava de ter esse sangramento. E aí, de início, assim, de cara, a médica que me atendeu, a ginecologista, ela foi e falou: olha, você tá com uma SOP, né? Uma síndrome de ovário micropolicístico, que é todos esses sintomas. Vou te receitar um anticoncepcional de tratamento, que é um tratamento de SOP, né? Que é o Diane 35, que eu usei ele por muito tempo da minha vida. Foi o único anticoncepcional que eu usei, que eu super me adaptei. Só troquei de anticoncepcional agora, depois, né? Que eu tive a Alice por causa da amamentação. Mas assim que eu parar de amamentar, eu volto pro Diane 35 porque ele me salva, ele me deixa assim, ele deixa minha pele muito boa. E ela me passou um anticoncepcional pra acabar com o sangramento, porque eu tava sangrando. E depois e nesse meio tempo, ela passou pra mim uma ultrassonografia pra me fazer, pra saber como que estavam os meus ovários. Eu fiz essa ultra e deu que dos meus 2 ovários tinha vários micropolicísticos, né? Neles. E aí eu entreguei o exame pra ela e ela falou: olha, continua com o anticoncepcional, tá? E esse anticoncepcional, gente, foi maravilhoso pra mim na época, porque ele mascara, né? Ele esconde a soap, ele não trata a soap, ele não cura a soap. Ele diminui os sintomas da soap e faz com que você ache que você não tenha mais. Mas a partir do momento que você para de tomar o anticoncepcional, a soap ela volta, né? Então ele esconde a soap, né? Por aquele momento em que você tá tomando. E quando eu comecei a tomar, minha menstruação começou a regular. Eu comecei a menstruar somente 3 dias, né? Durante 3 dias, ciclo, fluxo completamente ok, tá? Não tinha cólicas. O meu rosto foi limpando, as espinhas foi sumindo e tudo foi melhorando, gente. E ela pediu que eu fizesse um acompanhamento também com o endocrinologista, pediu o exame de sangue, porque eu tinha, né, um descontrolezinho da prolactina, que ela ficava alta, enfim. Também saía, por conta da prolactina, que é o hormônio do leite, né? Meu peito saía um líquidozinho esbranquiçado, então por isso que eu tenho muito leite, né? Durante agora na amamentação, a Alice está com 8 meses e eu amamento ainda. Enfim, não tive problemas com a amamentação em relação ao leite. E aí, gente, eu comecei, né, a fazer esse tratamento e esse acompanhamento. Todo ano eu fazia uma ultra pra saber como é que tava. E assim foi indo. 14, 15, 16 anos, minha mãe achou que se eu continuasse tomando o anticoncepcional, né, que eu tava tomando, quando eu quisesse futuramente engravidar, eu não iria conseguir, né? Porque, enfim, isso não existe, tá, gente? Você pode tomar por longos anos anticoncepcional. A partir do momento que você decide engravidar e você para, você vai
conseguir, a não ser que você tenha tipo, algum tipo de problema e você tenha que tratar. Mas o anticoncepcional não é barreira pra isso, né? E aí eu parei durante um ano, com 16 anos, de tomar um anticoncepcional e eu entrei em desespero, por quê? Eu emagreci, eu não sei porquê, mas a SOP me faz emagrecer muito, então eu emagreci muito, né? Porque com anticoncepcional eu dava eu não engordava, mas eu inchava um pouquinho. O meu rosto pipocou novamente. As minhas costas, muitas espinhas, as espinhas das minhas costas eram aquelas bem doloridas que não saíam. O meu colo também encheu de espinha, debaixo dos meus seios também ficou com muita espinha. E eu comecei a me sentir muito mal porque fiquei muito assim, a minha aparência não tava legal. E aí, por conta própria, eu voltei a tomar o anticoncepcional, porque pra mim, assim, ele me deixava muito bem, sabe? Não tinha problema com ele. E aí tudo melhorava, meu rosto limpava, tudo voltava ao normal, né? Sem contar que o meu ciclo também sempre foi muito grande. Umas dúvidas que muitas pessoas perguntam é sobre o meu ciclo. Vamos lá, gente. Normalmente, todo mundo toma o quê? Uma caixa de anticoncepcional de 23 comprimidos, né? É 23? Nossa, eu tomo... Eu nem lembro mais, porque agora eu tomo um sem pausa, que eu tomo um contínuo, nem lembro mais, mas acho que era de 23 comprimidos, né? E aí eu tomava esse de 23 comprimidos. Normalmente, toda mulher tem que fazer o quê? Dar pausa de 8 dias. Nesses 8 dias, a sua menstruação vem. No 8º dia, você começa uma nova cartela. Comigo não funcionava isso. Por quê? Minha menstruação só vinha depois de 7 dias da pausa do anticoncepcional. Então, se eu começasse a cartela no 8º dia, eu não ia menstruar, tá? Por quê? A partir do momento, porque minha menstruação demorava 7 dias pra vir, quando ela começasse, no 7º dia que ela fosse vir, se eu começasse uma nova cartela no 8º dia, o anticoncepcional cortava a minha menstruação e eu parava de menstruar. Então, era como se eu estivesse tomando um anticoncepcional contínuo. Então, o que eu fazia pra menstruar? Eu esperava, terminava a cartela, dava pausa, depois de 7 dias a minha menstruação vinha. Eu aí esperava 3, a 4 dias. No 4º dia, minha menstruação já estava quase sumindo, já eu começava uma nova cartela, entendeu? E aí tudo de novo. Muitas pessoas falavam que eu estava tomando super errado, mas no meu caso, se eu não tomasse corretamente o anticoncepcional, com essa pausa de 8 dias, eu não ia menstruar. Então ia acontecer algo errado, porque o meu ciclo era longo. Meu ciclo não era pequeno de 23 dias, meu ciclo sempre foi longo. Então, o meu ciclo sempre foi aí de 30 e poucos dias, 35 dias tomando anticoncepcional. Quando eu parei de tomar anticoncepcional para engravidar da Alice, meu ciclo foi para 43 dias, 44 dias. Era um ciclo muito longo, entendeu? Então, assim, eu fazia dessa forma e durante muitos anos da minha vida eu tomei Diane 35 por longos 10 anos e foi assim, né? A partir daí eu tomava meu anticoncepcional normalmente, com 18 anos eu casei. Quando eu decidi casar, eu fiquei com muito medo do anticoncepcional, porque como ele era de tratamento, né, ele cuidava da SOP, fazia os meus sintomas desmascarar, fazia os meus sintomas sumirem, eu achava que ele não funcionava para evitar uma certa gravidez, né, quando eu casei com 18 anos. Então eu procurei uma médica e ela foi e falou pra mim, olha, não tem nada a ver, ele vai te proteger se você tomar certinho, vai estar tudo ok. Então, gente, comecei a tomar, continuei tomando ele, fiquei casada durante os 3 anos, né, tomando ele direitinho, dessa forma que eu tô falando, né, dando a pausa, esperando a menstruação vir, como muita gente fala que era errado, mas nada acontecia. Pra mim estava tudo ok, porque senão eu não ia menstruar. O que aconteceu, gente? Com 3 anos de casado, em 2017, eu decidi parar o anticoncepcional e eu parei, dei uma pausa de 4 meses. Parei em agosto de 2017 e começou o problema. Por quê? Parei de tomar anticoncepcional, né, porque eu já estava querendo engravidar, e acontece que nesse meio tempo começou tudo de novo. Minhas espinhas começaram a aparecer, o colo encheu, minhas costas, tudo foi ficando muito ruim, sabe, muito feio, assim, a minha aparência em relação às espinhas, aos sintomas. E aí, gente, eu consegui ficar sem anticoncepcional acho que uns 4 meses. Quando foi em janeiro de 2018, eu não aguentei mais ficar sem anticoncepcional, porque tava muito feio o meu rosto, muito mesmo. E aí eu peguei e voltei
a tomar o anticoncepcional. Com 3 meses tomando o anticoncepcional, meu rosto limpou, tudo limpou e tudo voltou ao normal. Só que eu queria engravidar e eu não sabia que eu tinha problema, se eu não tinha, se a minha SOP tinha ido embora, por mais que eu fizesse, né, exames todo ano, né, de ultrassonografia pra ver como é que tava, sempre dava que eu ainda tava com os micropolicísticos ali, né, que eles estavam presentes. Às vezes ele sumia, mas o micropolicístico, ele é assim: um mês você pode estar com micropolicístico, no outro mês você não pode estar com micropolicístico e no mês seguinte ele volta. Ele é assim, sabe? Ele funciona muito com os seus hormônios. Se os seus hormônios funcionam todo direitinho, você não vai ter. Se algum hormônio ele fica desregulado, ele pode aparecer. Os sintomas de SOP, ele é uma condição que cada mulher tem de alguma forma, né? No meu caso, eu sofro muito com as espinhas, excesso de pelo. O meu excesso de pelo não é tão brusco, né? Não é tão ruim quanto em algumas mulheres que dá barba, né? Dá um monte de coisa, não. Eu só tenho mesmo bastante pelinho no braço, né? Assim, nas costas, né? Nada além do normal. Mas o meu descontrole era esse, a prolactina, que saía, né, o líquidozinho do meu peito esbranquiçado. E esses eram os meus sintomas. Eu sofria mais com as espinhas. Em 2018, né, eu peguei e voltei com o anticoncepcional. Ok. Em 2018 mesmo, em agosto, eu decidi engravidar e eu falei assim, olha, eu quero engravidar, então eu preciso ir na minha médica, conversar com ela, porque ela já tinha me falado em 2017. Ela falou assim, Vanielle, eu preciso saber quando você quer engravidar, porque a gente tem que tratar essa SOP pra você engravidar. Mas eu preciso também saber se você, o que você quer. Se você quer tratar as suas espinhas, eu vou te recomendar o Roacutan. Mas aí você não vai poder engravidar de jeito nenhum. Se você quer tratar os seus hormônios, a gente vai entrar de uma outra forma, porque a espinha é específica ao tratamento. Os hormônios, ele é um outro tipo de tratamento. A SOP, síndrome de ovário micropolicístico, é o descontrole hormonal de todo o seu corpo. Então, esse descontrole gera cólica, gera espinhas, gera várias coisas, gente, entendeu? Então, assim, se o ciclo não tá ok, ele vai desregular e você pode ter um dos sintomas. Tem mulheres que têm SOP e não tem micropolicístico no ovário. Tem mulheres que têm SOP e não tem espinhas. Tem mulheres que têm SOP e engorda demais, que não é o meu caso. Então, cada mulher, cada corpo é uma particularidade e funciona de uma forma, né? No meu caso, normalmente, né, a SOP, ela é tratável, né, com atividades físicas e alimentação. Isso que cura a SOP. Não tem nenhum tipo de remédio que cura a síndrome de ovário micropolicístico. Somente a alimentação e exercícios físicos, porque ela é encaminhada pela glicose, insulina, alguma coisa do tipo, né? Que acaba dando um excesso de peso na pessoa. Que não é o meu caso. Mas se você quer mascarar um pouquinho a SOP, né, acabar com os seus sintomas, você toma um anticoncepcional que resolve. Mas isso não vai curar a SOP. A partir do momento que você para de tomar, os seus sintomas vão retornar. Nesse momento, né, eu lembrei que minha médica falou isso comigo, e aí eu falei, não, eu tenho que procurar ela e eu tenho que conversar com ela e falar com ela que nesse momento agora eu quero engravidar e o que eu tenho que fazer. Porque não adianta parar o anticoncepcional que não vai resolver. Eu vou trazer a SOP de volta pra mim e isso vai gerar um grande problema. Em 2018, em agosto, eu fui na consulta e ela me pediu exame hormonal e uma ultra. Pediu pra mim, eu já tinha suspendido o anticoncepcional, porque eu marquei assim no início do mês, minha cartela acabou, eu não comprei outra, e ela já me receitou de início a vitamina D e o Fertisop. Muita gente tá me perguntando, Vanielle, onde você comprou o Fertisop? Gente, eu comprava na farmácia chamada Farmácia Pacheco aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei se ainda existe o Fertisop. Muitas meninas estão relatando que não está conseguindo achar o Fertisop. Eu acho que o Fertisop não existe mais. Eu vi que existe um Famisop, né, que é a mesma coisa do Fertisop. De repente, ele mudou de nome, porque eu tomei ele em 2018, a gente tá em 2020 já. E aí ela foi e me passou as vitaminas e falou assim, olha, você já começa com as vitaminas e me traz o exame de sangue, né, pra ver os hormônios, e me traz a ultra pra saber como que tá o seu ovário, o seu útero, se tá tudo certinho. Eu falei, ok.
Voltei pra casa e aí eu pensei, bom, gente, o meu ciclo já iniciou, né? Eu já tava algumas semanas sem um anticoncepcional. Se eu tomar essa vitamina D, eu posso descontrolar o meu hormônio, não sei. O que eu decidi fazer? Vou fazer a ultra, vou fazer o exame de sangue, né? Sem tomar nenhum tipo de medicamento. E quando minha menstruação vir no mês seguinte, eu inicio no primeiro dia do ciclo, que é o primeiro dia de menstruação, eu vou iniciar a vitamina, né? Que era o sachê que eu diluía todos os dias, que é o Fertisop, que eu diluía todos os dias num copinho com água e tomava. E vou tomar a vitamina D, que era um comprimido toda semana. E assim eu fiz. Quando eu voltei nela para entregar os exames, o meu ovário estava limpo. Limpo, gente. Por quê? Eu já estava muito tempo tomando anticoncepcional. Então, o anticoncepcional não deixa eu ter a SOP, né? Ele não deixa ele não faz eu ovular. Automaticamente, eu não tenho os folículos parados no ovário, porque é exatamente isso. A gente ovula, né? Tem os folículozinhos lá para ser liberado. O que acontece? Como o organismo não funciona, os hormônios não funcionam, né, direitinho, não tem ovulação. Então aqueles folículos ficam tudo parado no ovário e gera um monte de micropolicísticos, entendeu? Então, como a gente toma um anticoncepcional, a gente não ovula. Então o ovário fica limpo. Só que se a gente para de tomar um anticoncepcional, mais ou menos depois de uns 3 meses, o seu corpo começa a trabalhar sozinho. Porque quando a gente toma hormônio, o nosso corpo não está trabalhando. Porque a gente está recebendo hormônio. Então o nosso corpo não produz, porque a gente está recebendo. A partir do momento que você para de tomar um anticoncepcional, o seu corpo ele começa a produzir o hormônio, né? Ele começa a trabalhar sozinho. E o meu corpo ele não sabe trabalhar sozinho. Ele depende de hormônio, porque ele se descontrola, gente. Ele é maluco. Então, é isso que acontecia. Eu tinha o ovário limpo durante o uso do anticoncepcional. Conforme eu parava, o meu corpo tentava trabalhar, ele não conseguia funcionar direitinho e ia aglomerando um monte de micropolicístico no meu ovário. E aí eu não ovulava, automaticamente eu não conseguia engravidar e automaticamente ia gerando um descontrole hormonal que me dava espinha, que me dava um monte de sintomas. Então, o que aconteceu? Quando eu voltei pra médica, que eu fiz o exame logo e já entreguei ela viu que eu não estava mais com micropolicístico. Então, foi aí que eu já iniciei, né, a vitamina, que é o Fertisop, que ele ajuda, né, a ovulação. Ele ajuda no seu controle hormonal, né, ele ajuda todos os seus hormônios e ele estimula o seu ovário a trabalhar. Então, ele estimula a ovulação, a você ovular certinho todos os meses, né, o seu organismo funcionar direitinho. E aí eu comecei a tomar o Fertisop todo mês, né, todos os dias eu tomava ele. Ele é uma caixinha com 120 sachês, tá? Ele só dura 30 dias, porque só vem 30 sachês. E ele custava R$120 na época. E eu tomava ele e tomava um comprimido de vitamina D toda quarta-feira, tá? Eu escolhi um dia da semana para tomar toda quarta-feira. Comecei em setembro de 2018 a tomar o Fertisop todos os dias e a vitamina D toda semana, tá? Os meus hormônios estavam direitinho, perfeitamente, quando eu fiz o exame em agosto, assim que eu parei de tomar o anticoncepcional, e os meus ovários estavam limpos. Então, quando eu comecei a tomar o Fertisop, tá? Eu não tinha a SOP, tá? Eu não tinha micropolicísticos, eu estava sem nada. Por quê? Eu já tinha passado por um longo tempo tomando anticoncepcional, então tinha sumido esses sintomas de mim, eu não tinha mais nenhuma característica da SOP, meu corpo estava livre e logo eu comecei com a vitamina. Acho que foi por isso que com 4 meses eu engravidei, tá? Agora, quando você já tem ainda está com micropolicísticos no ovário, eu acho que é mais complicado. Aí você começa a tomar o Fertisop. Eu acho que tem que haver um estudo a mais, um acompanhamento médico maior, para ver como que primeiro você tratar a SOP para depois você engravidar. Tem mulheres, né, que engravidam com a SOP, com micropolicístico, com mioma, enfim, gente, é tudo no momento certo em que Deus quer, né? Nada é empecilho, mas normalmente para os médicos a gente tem que tratar o problema para depois tentar engravidar, né? E o que acontece? No meu caso, graças a Deus, assim que eu parei de tomar um anticoncepcional e fiz os exames, eu não tinha micropolicístico, meus ovários estavam limpos, perfeito. E eu não tinha nenhum descontrole hormonal, porque eu havia acabado de tomar
o anticoncepcional e eu ainda estava no efeito do anticoncepcional no meu corpo, tá? Porque tinha dias que eu tinha parado de tomar anticoncepcional, então o meu corpo ainda estava no efeito. Logo, eu iniciei com a vitamina para estimular o meu corpo a ovular, para ele funcionar, e deu super certo, tá? Eu tomei setembro, tomei outubro, tomei novembro e tomei dezembro. Sim. Fui engravidar só em janeiro. Depois de 4 meses tomando Fertisop, eu fui engravidar somente em janeiro. Eu acho que eu engravidei aí lá pro dia 15 de janeiro, tá? Porque como meu ciclo era muito grande, meu ciclo era de 42 dias. Então eu não sabia direito quando eu estava ovulando, por causa desse ciclo muito grande. Mas eu tinha uma ideia mais ou menos, né? E quando eu engravidei, eu descobri a gravidez no dia 29 de janeiro de 2019. E a médica, pelas contas da minha menstruação, que meu ciclo era muito grande, né? Era de 45 dias, eu estava com 7 semanas. Quando eu fiz a primeira ultra, deu que eu não tinha, só tinha o saco gestacional, o bebê não apareceu. Então o médico suspeitou que eu estava com uma gravidez anembrionária. Ele não suspeitou, mas ele deu a entender que poderia ser isso e pediu que eu esperasse, mas eu fiquei super tranquila porque não foi isso. Eu sabia que não era isso, eu sabia que era o meu ciclo, que era muito longo e que eu não estava de 7 semanas, que eu estava aí bem no início da gravidez, com 4 semanas, e realmente foi isso, né? Eu estava com 4 semanas de gestação na minha primeira ultra, porque meu ciclo era muito longo, então eu tive uma ovulação tardia. Então, né, pra eu estar com 7 semanas era pra eu ter engravidado em dezembro, mas na verdade eu acho que eu engravidei no dia 15 de janeiro, porque aí no dia 29 eu já estava com 4 semanas, e aí o tempo de gestação da Alice foi certinho, ela nasceu no tempo certinho, né, porque ela era pro dia 5 de outubro, eu acho que ela iria até o dia 5 de outubro, gente, mas é porque eu fiz a cesárea antes. Eu consegui, né, engravidar depois de 4 meses, e a Alice nasceu. Eu comecei a tomar um anticoncepcional chamado Nactali, que é pra amamentação. Ele é de uso contínuo, tá? Agora, depois de 8 meses, tá surgindo algumas espinhas na minha testa, tá? Somente na minha testa, tá surgindo algumas espinhas. Eu não sei, não voltei ainda, né? Com essa pandemia, eu não consegui voltar na médica pra fazer exames, pra fazer consulta, pra fazer, né, pra ver como é que tá o meu ovário, tudo direitinho, os meus hormônios. Não consegui fazer esse retorno por conta da pandemia, né? Mas eu ainda tenho que voltar e saber se, né, se os meus ovários estão direitinho ainda, como que tá funcionando, né? Tudo certinho. Então é isso, gente. Essa foi a minha história. O meu sintoma de SOP era exatamente isso. Descontrole hormonal, ciclo muito longo, espinhas demais e excesso de pelo. Esses eram os meus sintomas, tá? Desde novinha, desde meus 14 anos eu convivo com isso. A SOP nunca foi um problema pra mim. Com o anticoncepcional, parecia que eu não tinha nada. O meu problema era parar ele. Só que assim, eu me adaptei à SOP e ela se adaptou a mim, e hoje eu vivo completamente normal. Antigamente eu achava que eu não conseguiria engravidar por conta da SOP, né? Mas a partir do momento em que eu decidi parar o anticoncepcional e correr logo pro médico pra procurar uma ajuda pra não deixar o meu corpo querer se virar sozinho, pra eu tentar ajudar ele a funcionar direitinho, deu super certo. Por quê? A minha experiência de 2017, eu tive a certeza que o meu corpo não sabe se virar sozinho. Então eu precisava de um estímulo pra ele. Então em 2018, né, eu fui lá e falei, não, eu preciso de um estímulo. Então eu comecei a tomar vitamina pro meu corpo trabalhar, né, conseguir trabalhar, conseguir ovular, que é o mais importante pra gente engravidar, é a ovulação. Então essa foi a minha história de SOP, tá? Existem pessoas que têm grandes problemas com SOP, existem pessoas que têm SOP e nem sabem. Então cada corpo funciona de uma forma, tá bom? Então essa foi a minha experiência. Eu espero muito que vocês tenham entendido a minha história, tá? Que vocês tenham compreendido. E eu recebo muitas mensagens de meninas me contando diversas coisas que tá tentando engravidar há 9, há 5, há não sei quantos anos, que tem SOP, que... Gente, procure um médico, tenta fazer o tratamento, e tudo é na vontade de Deus, tá? Na vontade de Deus, tudo é da permissão dele, né? A Alice poderia vir antes? Poderia. A Alice poderia vir depois? Também poderia, mas ela vem no tempo certo.
Então foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like bem bonito pra me fazer feliz. Não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram, que é @vanieripeçanha, que eu tô sempre por lá, tá bom? E é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!